O que sacrificarias para proteger algo que nunca foi verdadeiramente teu, e o que arriscarias para manter alguém que nunca deveria ficar? Esta história mostra que a espera, por mais longa ou dolorosa que seja, pode absolutamente valer a pena. A carta chegou numa terça-feira, o que Eleanor Ashby diria mais tarde ter sido a coisa menos dramática de toda a situação. Leu-a 2 vezes de pé no corredor do seu pequeno apartamento em Edimburgo, ainda com o casaco vestido. Um contrato de 12 semanas. Alojamento e refeições incluídos. A tarefa: catalogar, restaurar e preparar para leilão o conteúdo de Kingsford Hall, uma propriedade rural nas Scottish Borders que permanecia praticamente intocada desde a morte da antiga proprietária. O pagamento era suficiente para cobrir 6 meses de renda. Eleanor era restauradora. Tinha passado 8 anos a restaurar coisas das quais outras pessoas já tinham desistido. Disse que sim antes de terminar a segunda leitura. O que a carta não mencionava era Daniel Kingsford. Conheceu-o na entrada de Gravilha, na tarde em que chegou. Ele estava junto a um Land Rover coberto de pó, a olhar para a casa da forma como as pessoas olham para um problema que não conseguem resolver. Era alto, estava vestido de forma um pouco inadequada para o frio e tinha a expressão particular de um homem que não dormia bem há algum tempo. Apresentou-se como Daniel Kingsford, o proprietário. Apertou-lhe a mão com a eficiência de alguém que está a conduzir uma reunião de negócios no local errado. Disse-lhe que o objetivo era simples. A propriedade precisava de ser esvaziada, avaliada e vendida até ao fim do ano. Tinha contratado uma leiloeira em Londres. Tinha contratado um solicitador. Tinha contratado Eleanor. Toda a gente tinha uma função. A função dele, aparentemente, era não atrapalhar. Eleanor desempacotou o equipamento num quarto que cheirava a fumo de lenha e papel antigo, e começou. Kingsford Hall era extraordinária. Não no sentido brilhante e glamouroso das revistas, mas da forma que realmente importava. Cada divisão guardava evidências de uma vida vivida com cuidado e profundo sentimento. A falecida Margaret Kingsford, avó de Daniel, também tinha sido restauradora têxtil. A ironia não passou despercebida a Eleanor. A coleção de Margaret incluía tapeçarias flamengas, bordados vitorianos e 3 salas cheias de livros anotados à mão que faziam as mãos de Eleanor tremer apenas por segurá-los. Daniel ia e vinha durante aquelas 2 primeiras semanas. Passava a maior parte do tempo no escritório da propriedade entre folhas de cálculo e telefonemas. Eleanor cruzava-se com ele nos corredores e ele apenas acenava, perguntava se precisava de alguma coisa e desaparecia novamente. Era educado da mesma forma que um concierge de hotel é educado. Presente, mas inacessível. Então, certa noite, encontrou-o na biblioteca. Estava sentado no chão com uma caixa de fotografias no colo, sem fazer nada. Apenas sentado. Levantou os olhos quando ela entrou e, por um instante sem defesas, Eleanor reconheceu imediatamente algo no seu rosto, o cansaço específico de alguém que se mantém extremamente ocupado para evitar sentir algo demasiado grande. Ela sentou-se à frente dele. Não perguntou o que se passava. Pegou numa fotografia da borda da caixa e observou-a. Um rapaz, talvez com 10 anos, no jardim ao lado de uma mulher mais velha. Os dois riam-se de alguma coisa fora do enquadramento. "Esse és tu", disse ela. Não era uma pergunta. Ele respondeu que sim. E depois, porque aparentemente a biblioteca àquela hora tinha um efeito particular nas pessoas, começou a falar. Contou-lhe que passara todos os verões em Kingsford até aos 17 anos. Que a avó era a pessoa mais competente que alguma vez conhecera. Que, quando ela morreu 8 meses antes, lhe deixou a propriedade e nada mais, nenhuma instrução, nenhuma carta, nenhuma indicação do que queria que ele fizesse com aquilo. Presumiu que ela queria que vendesse tudo. A manutenção era impossível sozinho. Geria uma empresa de engenharia estrutural em Glasgow. Tinha uma vida que nada tinha a ver com aquele lugar. Eleanor ouviu. Quando ele terminou, disse que a casa não parecia um lugar que alguém quisesse fazer desaparecer. Ele olhou para ela por um momento. Depois fechou a caixa e desejou-lhe boa noite. Depois disso, algo mudou. Foi gradual, e nenhum dos dois deu nome àquilo. Ele começou a aparecer a horas diferentes, não para verificar o progresso, mas para perguntar o que ela tinha encontrado. Ela mostrava-lhe coisas. Um conjunto de mapas cozidos à mão que a avó tinha feito dos jardins da propriedade em diferentes décadas, registando a forma como a paisagem mudara ao longo do tempo.
Uma coleção de correspondência entre Margaret e um círculo de restauradoras de toda a Europa ao longo de 40 anos. Uma pequena pintura a óleo escondida atrás de um guarda-fatos num dos quartos superiores, aparentemente vulgar, mas Eleanor reconheceu as pinceladas e ficou completamente imóvel durante muito tempo. Ele reparou. Perguntou o que se passava. Ela respondeu que precisava de fazer algumas chamadas. 3 dias depois, tinha a resposta. A pintura não devia estar ali. Tinha sido registada como desaparecida de uma coleção privada na Bélgica em 1971. Não havia acusações nem escândalo, mas a história estava incompleta de uma forma que deixava Eleanor desconfortável. Ainda não sabia como a obra tinha ido parar àquela casa. E até descobrir, não poderia incluí-la no leilão de consciência tranquila. Contou tudo a Daniel. Ele ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse que a avó passara 2 anos na Bélgica no final da década de 1960, a trabalhar como restauradora para uma família rica. Pronunciou o nome da família lentamente, como se o estivesse a recordar pela primeira vez. Eleanor abriu o caderno. O nome coincidia. Passaram a semana seguinte a rever juntos a correspondência profissional de Margaret. E foi aí que tudo mudou, não de forma dramática, nem com uma revelação que reescrevesse o passado, mas com algo mais silencioso e inquietante. Numa pasta de 1969, encontraram documentos que mostravam que Margaret tinha sido a pessoa que identificara a pintura como danificada, a removera para restauro e depois, segundo uma carta ambígua, fora informada de que tinha sido destruída num incêndio. O incêndio tinha sido real, outras 3 obras tinham-se perdido. Mas a pintura não estava na casa naquela noite. Margaret levara-a para restauro na semana anterior. Tinha a salvo sem saber o que fazer depois com aquela verdade. A família desfez-se após o incêndio. Não havia uma pessoa específica a quem devolvê-la. Margaret guardou a pintura durante 50 anos não por ganância, disse Eleanor cuidadosamente, mas porque não sabia mais o que fazer com ela. Daniel ficou a refletir sobre aquilo durante muito tempo. Acho que ela guardou muitas coisas com as quais não sabia o que fazer, disse finalmente. Eleanor olhou para ele e percebeu que ele não estava a falar apenas da pintura. Ela ajudou a entrar em contacto com os descendentes da família belga através de um investigador de proveniência em quem confiava. O processo levaria meses. A pintura precisaria de permanecer ali até tudo estar resolvido. O que significava que o calendário do leilão estava comprometido. O que significava que a venda até ao fim do ano já não seria possível. Ele deveria estar frustrado. Em vez disso, pela primeira vez desde que ela chegara, parecia um pouco menos um homem a tentar fugir de alguma coisa. Nessa noite, jantaram juntos pela primeira vez. Não foi planeado. Ela estava a aquecer sopa na cozinha quando ele entrou, e pareceu desnecessário para ambos fingirem que preferiam comer sozinhos. Ela descobriu que ele se tinha mudado para Glasgow aos 17 anos, depois da separação dos pais. Que não voltara a Kingsford uma única vez em 11 anos. Que convencera a si próprio de que era por causa do trabalho, da distância, da praticidade. Repetira essa história tantas vezes que deixou de a questionar. Ela disse que compreendia. Contou-lhe que fizera a mesma coisa após a morte da mãe, 5 anos antes, continuou a trabalhar, continuou em movimento, tornou-se indispensável às histórias de outras pessoas porque não conseguia enfrentar a própria. Tornara-se muito boa a restaurar coisas que pertenciam aos outros. Ele olhou para ela da forma como as pessoas olham para alguém que acabou de dizer uma verdade importante. As semanas seguintes tiveram aquela qualidade do tempo que parece passar muito devagar e, ao mesmo tempo, impossível de segurar. Caminhavam pelos jardins ao fim da tarde. Ela mostrava-lhe o que tinha encontrado. Ele contava-lhe coisas sobre a casa que não estavam registadas em lado nenhum, pequenos detalhes, como a forma específica como os degraus rangiam ou a maneira como a luz atravessava o corredor superior em janeiro. Coisas que existiam apenas na memória dele. Eleanor tinha consciência, com uma clareza quase desconfortável, de que se estava a apaixonar por ele. Também sabia que o contrato dela tinha data para terminar. E que ele dissera, mais do que uma vez, que precisava de voltar para a sua vida real. Ela não se permitiu acreditar que aquilo pudesse levar a algum lugar. Não era um medo nascido da baixa autoestima. Era um padrão que reconhecia em si própria, a maneira como conseguia estar completamente presente num lugar, completamente necessária, e depois partir sem olhar para trás porque era sempre a história de outra pessoa. Durante muito tempo confundira profissionalismo com autoproteção. No início de dezembro, ele contou-lhe que tinha aceito uma proposta pela propriedade. Não viera do leilão. Era de um comprador privado. Uma fundação de preservação que queria transformar Kingsford num centro de estudos dedicado ao património têxtil.
A coleção permaneceria ali. A casa permaneceria ali. O trabalho de Margaret tornar-se-ia à base de algo duradouro. Eleanor ficou completamente imóvel quando ele contou. Ele explicou que o calendário significava que a venda seria concluída em fevereiro. O que significava que precisava de alguém qualificado para supervisionar a transição, a catalogação da coleção permanente e a criação do arquivo. Um cargo de longo prazo. Pelo menos 18 meses. Ele não olhava para ela da forma como alguém olha para uma funcionária enquanto dizia aquilo. Ela perguntou-lhe por que tinha mudado de ideias sobre vender. Ele permaneceu em silêncio por um instante. Depois disse que passara 11 anos a convencer-se de que distância era a mesma coisa que liberdade. Que deixar coisas para trás era a mesma coisa que seguir em frente. Disse que alguém recentemente lhe deixara muito claro, sem nunca o dizer diretamente, que as coisas que abandonamos não desaparecem verdadeiramente. Apenas esperam. Ela perguntou se ele estava a oferecer-lhe um emprego. Ele respondeu que sim. E depois, porque aparentemente decidira deixar de ser cuidadoso, disse que também esperava que ela considerasse ficar por razões que nada tinham a ver com a coleção. A resposta que ela deu não foi imediata. Levou 3 dias inteiros, e precisava deles. Não porque estivesse em dúvida, mas porque queria ter a certeza de que estava a dizer sim pelos motivos certos. Não porque fosse necessária. Não porque o lugar fosse extraordinário ou o trabalho significativo. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, queria estar num lugar específico, com uma pessoa específica, e não tinha medo do que aquilo significava. Ela disse sim numa quinta-feira de manhã na cozinha, a tomar café enquanto a neve caía do lado de fora da janela daquela maneira suave e particular das bordas, como se não tivesse pressa nenhuma. Ele riu-se, uma gargalhada verdadeira, um pouco desajeitada, e ela pensou que aquilo provavelmente era a coisa mais importante que tinha visto em toda a casa. A pintura foi devolvida à família belga na primavera seguinte, acompanhada de toda a documentação e de uma carta de Daniel a explicar a sua história com honestidade e sem desculpas. A família respondeu. Estavam agradecidos. Perguntaram se poderiam emprestá-la ao Centro de Estudos Kingsford para a exposição inaugural. Eleanor e Daniel ficaram juntos no salão principal no dia em que a pintura foi pendurada na parede. Ela disse que parecia que ela sempre tivera de ser vista ali. Ele segurou-lhe a mão. E ela deixou.